Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa segunda aula do nosso mini curso Terapeuta Analista Corporal. É um grande prazer ter você aqui comigo nesta segunda aula e eu preciso trazer para você que na nossa primeira aula nós fizemos um raio-x do formato do corpo. Você aprendeu que existem os 5 traços de caráter. Você aprendeu que o magrinho pensa demais, que o redondinho sente demais, que o quadrado aguenta demais, que isso é normal e que é a defesa deles, e que todos nós temos os 5 traços. Um pouco mais, um pouco menos, mas todos temos os 5. Mas hoje a gente precisa tocar num assunto que incomoda, um assunto que tira o sono de muitas pessoas, de muita gente. E esse assunto, ele é um pouquinho pesado, porque muitas vezes a gente não respeita o formato do nosso corpo. A gente exige aquilo que o nosso corpo não é capaz de fazer, desrespeitando assim a nossa natureza, porque a gente passa a vida toda tentando ser quem a gente não é. E é nesse lugar que nós vamos desenvolver questões muito importantes, das quais a gente vai conversar hoje. A gente força o nosso esquizoide, que precisa de caverna, que precisa ficar sozinho, que precisa de espaço, a ser sociável e a ser simpático. A gente força o nosso oral, que precisa sentir, que precisa chorar, a não expressar as emoções. A gente humilha o nosso masoca, porque ele é lento, cobrando dele pressa, fazendo com que ele se sinta inseguro. Tudo isso porque a gente acredita que tem que ser mais rápido, que não pode chorar, que tem que ser uma pessoa que tem que estar nos lugares, que tem que conversar com o outro, que tem que expor o traço o tempo todo. E quando a gente faz isso, o resultado que a gente vai ter com essas ações, quando a gente vive em guerra com a nossa natureza, o nosso corpo, ele não fica quieto, o nosso corpo reage. Ele reage da única forma que ele sabe para te fazer parar, gerando um sintoma, gerando uma doença, percebe? E você já reparou que tem dores que remédio nenhum cura? A pessoa vai ao médico, ela faz check-up, ela faz ultrassom, ela faz ressonância. E o médico olha e diz: "Tá tudo normal, é estresse, é emocional". Então,
eu quero trazer para você aqui já uma clareza, porque o estresse, ele é a nossa falta de habilidade de lidar com as coisas que acontecem no dia a dia que estão fora do nosso controle. A nossa incapacidade de aceitar aquilo que acontece que a gente não pôde resolver, segurar, controlar, percebe? E tudo isso vai fazer o nosso corpo nos mostrar o que a gente está fazendo com ele. De que forma isso vai acontecer? Muitas vezes a pessoa vai voltar para casa com a receita de um calmante, mas a dor nas costas continua lá, a queimação no estômago continua lá, a dor de cabeça continua lá, toda segunda-feira, todo final de semana, fazendo com que você não compreenda qual é o motivo de tudo isso, fazendo você acreditar que tem alguma coisa que você tem que vasculhar mais, que o médico não achou muitas vezes, né, que não pode ou que é azar, né. Você sabe por que que isso acontece de verdade? Eu vou te explicar isso agora. Porque a doença, na maioria das vezes, ela não é o problema. A doença, ela é a solução que o seu corpo encontrou para te avisar, que o seu corpo encontrou para falar com você. A doença, na verdade, é o corpo gritando aquilo que a boca calou, que o emocional teve que suprimir, engolir, deixar para lá. Quantas vezes a gente faz isso? Quantos choros engolidos, quantas palavras engolidas, quantas críticas e ofensas engolidas, percebe? Quantas humilhações engolidas, quantas, percebe? Nessa aula eu vou te ensinar a traduzir esses gritos. Nós vamos fazer um verdadeiro scanner da cabeça aos pés. E eu vou te ensinar hoje mesmo a ser um detetive da dor. Então, prepara o teu caderno, porque o que eu vou te falar agora pode explicar anos de sofrimento seu ou das pessoas que você ama e que você deseja ajudar, daquela pessoa que é especial para você. Talvez seu pai, sua mãe, seu marido ou esposa, talvez um filho, uma amiga. Então, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou trazer para você agora. A gente vai iniciar esta aula trazendo para você, antes de falar das doenças, uma regra de ouro dentro da terapia da análise corporal. Uma regra que os médicos tradicionais não usam.
mas que esta regra muda totalmente tudo o que a gente está enxergando no diagnóstico emocional do nosso cliente. E ela se chama lateralidade. Então, eu quero iniciar te dizendo que o nosso cérebro, ele é cruzado, certo? E que o nosso corpo responde a isso, dividindo o mundo em 2 lados, o lado direito e o lado esquerdo. E agora a gente vai olhar para isso com um pouquinho mais de profundidade, certo? Quando a gente fala de lateralidade, entender o lado direito e o lado esquerdo, a primeira coisa é que eu preciso que agora você olhe para o seu corpo. Se você tem uma dor no ombro, é no lado direito ou é no lado esquerdo? Se você tem uma questão no joelho, é o joelho direito, é o joelho esquerdo? No pé, em outro lugar do corpo, nos olhos, nos ouvidos. E aqui eu já quero te trazer a clareza de que todos os órgãos pares do nosso corpo, tudo que é dupla, mãos, braços, ouvidos, as orelhas, os olhos, as narinas, os pulmões, os nossos rins, em cima dos nossos rins, as nossas suprarrenais, as nossas nádegas, as nossas pernas, os nossos pés. Tudo isso representam inicialmente papai e mamãe, ok? Então, agora eu quero trazer para você que depois de você observar que lugar acontece as coisas no teu corpo, por exemplo, você tem um cisto no ovário, tem na mama, qual lado é? É direito? É esquerdo? Toda vez que o teu corpo vai doer, ele dói mais do lado direito, mais do lado esquerdo. E eu quero que você perceba qual é o lado que é mais afetado, porque isso não é aleatório. Por favor, anote. O lado direito do corpo é o lado que representa o nosso masculino, é o lado que representa a ação, o agir, o ir para o mundo, o posicionamento, tudo isso representa o masculino. E ainda é mais profundo, ele representa problemas, conflitos com o pai, com o marido, com o filho homem, com o chefe, com o trabalho e com o dinheiro, porque o dinheiro representa a caça. A gente ir para fora no portão da casa da gente, que é o mundo, e trazer o sustento, que é a caça. Tudo isso, tudo isso é par, tudo isso é o masculino, percebe? Agora a gente vai olhar para o feminino. O feminino, ele é representado pelo pela mãe, perdão, ele é representado pela irmã, pela filha mulher,
pela minha relação comigo mesma. Aqui no masculino, se eu sou homem, também está falando da minha relação comigo mesmo. Aqui no feminino ainda, a minha casa, a minha relação com acolhimento, nutrição e a minha relação com o que eu considero um lar, o meu ninho, percebe? Se você machuca demais o lado direito, só tem enxaqueca do lado direito, percebe? O seu corpo está dizendo para você com muita clareza: "Eu tenho conflito com alguém do masculino, com um homem, com o meu trabalho", percebe? Se eu tenho mais dores do lado esquerdo, sempre pega do lado esquerdo, Pri, sempre dói o ouvido, sempre dói o ombro esquerdo. E aqui eu já quero trazer uma outra clareza para você. Sentir dor nos nossos ombros não é só estar carregando pesos que não são seus, pessoas, mas também é a vontade de socar uma situação, uma pessoa, aonde eu vou ter conflito. E esse conflito, se é no lado esquerdo, vai ser com o feminino, percebe? É realmente muito profundo olhar para isso. E eu preciso trazer para você que o corpo, ele é como uma árvore, como uma árvore. As raízes são as nossas emoções mais escondidas, mais escondidas. O tronco, ele é a nossa história e os galhos e os frutos são as doenças e os sintomas que se manifestam. Mas Pri, e a genética? A genética, de novo, não determina, ela não determina, mas Pri, todas as pessoas da minha família têm essa questão. Muitas vezes, muitas vezes, para pertencer, e o pertencimento é algo intrínseco no ser humano, a necessidade de fazer parte. É um dos desejos mais importantes do ser humano. Muitas vezes, para fazer parte, a gente adoece, porque se nós não tivermos a doença, a gente não é da família, não pertence. Meu Deus, Priscila, mas isso é inconsciente. Inconsciente. Não tenho consciência, não tenho clareza, não vejo, não sei, não tenho acesso. Percebe? Muitas vezes a pessoa chega no meu consultório mancando da perna esquerda e eu nem preciso fazer um monte de pergunta, porque eu já sei que tem uma questão
familiar, emocional, relacionada a o feminino, a o que essa mulher ou esse homem, porque nós vamos ter o masculino e o feminino, todos nós, representando inicialmente pai e mãe no nosso corpo. Eu sei que tem alguém que está pesado dela carregar, eu sei que está travando o os passos dela na vida, porque as pernas e os nossos pés representam a nossa caminhada na vida. O quanto isso tá leve, o quanto isso tá pesado, o quanto isso tá difícil, o quanto eu tô carregando pessoas que estão deixando a minha caminhada muitas vezes insuportável, insustentável. E aí as pernas vão mostrar, não dá mais para continuar assim. As pernas vão trazer esse grito, percebe? Entendeu o mapa? Do lado direito é pai e mundo, tudo que é representado a partir do portão para fora da nossa casa, do masculino. E esquerdo é a mãe, nós e a nossa família. Lembrando que o masculino também seria nós no sentido de para os homens. Pode ser que eu estou em guerra comigo, por exemplo, interna. E aí o meu corpo vai pegar, ele vai gritar, porque ele precisa me mostrar que eu tenho que parar. E essa é a única forma. Lembrando que o corpo nunca mente. Nunca. Eu quero que você respire profundo. Então, agora que você entendeu esse mapa tão importante da lateralidade, agora que você tem o mapa nas suas mãos, nós vamos começar a ler os sintomas, certo? Então, a gente vai iniciar de cima para baixo. Vamos iniciar pela cabeça. A cabeça, ela é a nossa central de comando, a nossa central de controle, a nossa torre de controle de todas as nossas ações. E a gente precisa ter clareza de que quando a cabeça dói, quando tem enxaqueca, quando tem dor de cabeça, quando tem pontada, né, a gente está falando normalmente de pessoas que tenham um rígido mais importante ou um masoca mais importante. Um por ser perfeccionista demais, o outro por ter medo de errar, percebe? Por guardar tudo. A dor de cabeça é um grito de controle, da necessidade de tentar resolver tudo, de todas as pessoas, todos os problemas, de ter que achar solução para tudo, para todas as coisas, o tempo todo. Normalmente, ela vai acontecer em pessoas que também não se dão o direito de errar
também tem dificuldade de ver os outros errando, e aí se tornam pessoas mais críticas, isso fica fritando aqui dentro. E de pessoas, como eu te trouxe, extremamente controladoras. O controle ele é igual a um carvão quente, como algo que você carrega do passado, o medo de errar, o medo de não ser bom o suficiente e a necessidade de resolver tudo. Ele fica aqui trancado, ele tá furando a sua mão, o carvão quente tá queimando, tá ardendo, mas você tem dificuldade de soltar e tá tudo bem. Mas hoje já tem exercícios para resolver isso. É aquela pessoa que não se permite errar, que fica ruminando o pensamento à noite. Será que vai dar certo? Será que eu fiz direito? O que será que vão pensar de mim? Como eu vou resolver isso? Como eu vou ajudar essa pessoa? Não tem paz aqui dentro. Não tem. E isso pode acontecer com crianças que na vida adulta permanecem congeladas. A criança permanece congelada lá no trauma. E aqui eu não vou te falar só dos traumas gerados nos 5 traços, mas a criança que está tentando controlar o que aconteceu lá atrás. As brigas, talvez as surras, talvez o choro, talvez o alcoolismo, talvez ela ter se tornado muito cedo uma adulta para cuidar de todo mundo. Muitas vezes, inclusive, entrar na posição de pai e mãe dos próprios pais. Percebe? Pessoas que têm dor de cabeça com frequência também podem estar em lealdade às mulheres ou homens da sua família, obviamente inconsciente, né, de se vocês não tiveram o direito de descansar, eu também não tenho. É aquela pessoa que não para um minuto. E ela se irrita quando ela vê alguém parado. Para ela é gente mole. Ela não se dá o direito de descansar, de usufruir em paz do tempo de descanso. Porque ela ouviu tanto preguiçosa, às vezes coisas mais pesadas, porca, porco, relaxado, percebe? Que é como se descansar fosse errado. E aqui vai vir a dor de cabeça do final de semana. No momento que você tem para descansar, a cabeça começa a doer, percebe? As lealdades elas são inconscientes, os conflitos também são inconscientes. Na enxaqueca, a gente vai ter conflito de desvalorização, as pessoas não dão valor para mim, não dão valor para o que eu faço. Conflito de território, perdão,
Eu não consigo ver o meu espaço neste lugar. Parece que eu não tenho espaço aqui. Conflito de validação. Ninguém diz obrigado para mim. Não importa o quanto eu faça, percebe? Só voltando um pouquinho para trazer para você um adendo, na nas lealdades, as lealdades elas nascem na infância, quando a criança fica desesperada com as coisas que acontecem, não é protegida, resguardada pelos pais, e ela acredita que ela tem que proteger ou os pais e cuidar ou dos pais ou dos irmãos, dos avós, percebe? Eu sei, é muito profundo. E agora, eu ainda quero trazer para você, dentro da enxaqueca, da dor de cabeça, que a cabeça incha de tanto a pessoa pensar, os vasos dilatam. E o que que vai acontecer aqui? Por que que a dor derruba? Por que que a dor te obriga a ir para o quarto, ficar no escuro, fechar o olho? Porque é o único jeito que o teu corpo encontrou de fazer você parar, e parar de pensar inclusive. A enxaqueca, ela é o freio de emergência de uma mente que não descansa. A dor de cabeça é o seu corpo gritando: "Para de pensar em todo mundo, para de tentar resolver tudo, vai cuidar de você, vai descansar, você pode", percebe? É, a gente só começou. Então agora, continuando, e a labirintite? O mundo gira e isso acontece quando a pessoa se sente perdida. Eu não sei para onde ir. Eu não sei, Pri, qual decisão eu tenho que tomar. Eu não sei. Quando ela está dividida ou quando ela não quer ouvir o que estão dizendo para ela. "Ai, eu acho que você devia fazer isso. Aí eu acho que você devia fazer aquilo. Aí eu acho que você devia separar. Aí eu acho que você devia ficar. Aí eu acho que" os achismos todos, né, das pessoas nas nossas vidas, não é verdade? E aqui a pessoa perde o eixo, porque emocionalmente ela já está sem chão. Aqui é um conflito de decisão. O que que precisa aqui? Precisa tratar não, precisa tratar posicionamento, precisa tratar esta pessoa poder olhar para quem está na volta dela e dizer: "É a minha vida e eu decido. Eu sei o que eu estou fazendo. Muito obrigado por você tentar me ajudar, mas agora sou eu que vou tomar a decisão", percebe? Respira profundo, é importante. E quando a gente tem problemas de vista e dores de ouvido frequentes? O nosso corpo ele é literal. Se o ouvido inflama, o que você está cansado de ouvir, que não aguenta mais? É crítica, é briga, é reclamação do marido, da esposa, do chefe, do trabalho, percebe?
O que é que você está ouvindo que deixa o teu ouvido doloído, inflamado? Estar inflamado, aborrecido, aborrecida, bravo, brava com alguém. Toda inflamação é um grande aborrecimento meu com algo. E isso é muito importante da gente entender, porque é muito claro, até na palavra, inflamação, percebe? Se a vista embaçada, se a vista dói, se eu tenho dificuldade de enxergar de perto, dificuldade de enxergar de longe, o que está acontecendo aqui? O que que eu não quero mais ver, não quero mais, percebe? Quem está fazendo coisas que você não quer ver no feminino, para o seu olho embaçar, para ele doer, para ele ficar vermelho, no masculino, percebe? São sintomas que estão me dizendo que tem alguém que está fazendo coisas que eu não quero mais ver, coisas que estão me ferindo, coisas que estão me machucando, percebe? É muito importante entender que o corpo, às vezes, prefere apagar a imagem, que não conseguir enxergar de perto é ter questões importantes com a realidade que eu vivo agora, com o meu dia a dia. Não conseguir enxergar de longe é não ter perspectiva de futuro, é não ver futuro para mim, nas minhas relações, percebe? Respira profundo, é importante. Agora, descendo para o pescoço e para o tronco, a gente vai falar de emoções extremamente importantes, porque elas são mais viscerais. E a gente vai iniciar olhando para a garganta. A garganta, ela é o nosso canal de expressão, é por onde sai a sua verdade. E a minha pergunta para você é: sai a sua verdade pela sua garganta ou não? O quanto você engole, percebe? A garganta é sobre o meu direito de falar, de expressar, de dizer: "Você me machucou, você me feriu, eu não gostei, eu não gostei", percebe? A sua verdade, não o que você acredita que o outro tem que ouvir. Na dor de garganta, na amidalite, nos nódulos da garganta, tudo isso é o grito que não foi dito, tudo isso é aquilo que você queria gritar, mas calou, é o choro que ficou entalado. Quando você engole a sua verdade para agradar os outros,
a sua garganta inflama e ela vira uma barreira. E aqui eu preciso trazer para você que muitas vezes a gente está aqui em conflito de comunicação, em conflito de desvalorização, às vezes mental, de ouvir que é burro, que não sabe o que está falando, que é burra, de ter ouvido muito isso na infância, percebe? Aqui também pode haver uma lealdade inconsciente da criança congelada no trauma, aonde um dos pais ficava quieto demais, enquanto o outro só brigava. Eu me calo, você não pôde falar, papai, você não pôde falar, mamãe, você não pôde se posicionar. Por amor, eu no seu lugar. Eu igual a você, vivendo do mesmo jeito, com as mesmas dores, as mesmas doenças, os mesmos sintomas e muitas vezes o mesmo casamento, o mesmo tipo de relacionamento, os mesmos problemas e também as mesmas questões financeiras. Percebe? Respira profundo. Agora, a gente vai olhar para o pulmão. O pulmão troca o ar, o pulmão troca a vida. Problemas respiratórios como asma, como bronquite, estão ligados ao medo da vida e ao apego. E são comuns no traço de caráter oral. Se a criança tem crise de asma quando o pai e a mãe vão viajar, quando os pais brigam, ela está trazendo, essa criança está trazendo que este ambiente onde ela vive é tóxico. E o ar que ela respira está ferindo ela. Crianças até os 7 anos de idade vão estar muito ligadas à mãe, ao pai e ao ambiente familiar, principalmente a mãe normalmente, certo? E aqui, quando uma criança chega adoecida, a gente vai entender que normalmente a questão são os pais e o que está acontecendo de atrito no ambiente. Que quando esses pais melhoram a comunicação entre eles, a criança começa a melhorar. Percebe? A falta de ar é o corpo dizendo: eu estou sufocando nesse ambiente. Eu tenho medo de respirar. Eu preciso de alguém respirando por mim. É um grito de socorro por afeto e por segurança. Crianças congeladas no trauma, na infância, aonde os adultos não a deixaram segura, não deram para ela amor, não a protegeram, aonde ela não se sentiu vista, podem desenvolver na vida adulta a condição, podem desenvolver inclusive na infância e carregar para a vida adulta
questões no pulmão. "Ah, Pri, mas eu conheço uma pessoa que tem pneumonia volta e meia". O ar aonde eu estou, no ambiente que eu vivo, é venenoso, ele é tóxico, percebe? E aqui a gente vai ter uma pessoa que não tem direito de expressar de verdade a dor dela, o que ela sente, ela não tem como resolver o que está acontecendo no ambiente, percebe? E aí falta vida, porque falta amor, e aí falta ar, percebe? Respira profundo. Isso. Agora nós vamos olhar para um clássico, o estômago. E eu preciso te dizer que o estômago serve para digerir, mas não é só a comida. Ele também precisa digerir todas as situações que você vive. Tudo que acontece com você, o estômago também vai digerir. Quando o cliente chega aqui com gastrite e me pergunta, e ele olha para mim e diz assim: "Pri, que, né, tô tratando, não resolve", a pergunta não é o que você comeu, a pergunta é: "Por que que você tem que engolir tanto sapo? Que sapo você teve que engolir aí entre 7 dias atrás até 30 dias atrás, para a gastrite, né?" Para a úlcera, 3 meses, 3 meses até chegar na úlcera, para começar o sintoma dentro da gente, para começar a emoção dentro da gente e o sintoma chegar no corpo, para a úlcera 3 meses antes, perdão, para a gastrite, 7 dias, percebe? 7 dias. Pode gerar aquela queimação, 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 a ponto de dar vontade de pôr pra fora. É, eu sei, é muito pesado, porque a gastrite, ela é a raiva não expressa de quem te ofendeu, de quem te humilhou, de quem foi injusto com você. Você não respondeu, você engoliu, você muitas vezes escuta coisas ruins, sorri, abaixa a cabeça e sai. Como que o estômago não vai gritar, percebe? Mas o teu estômago, que é algo que eu preciso que você tenha clareza, ele não é como você que fecha a boca. O teu estômago não aceita desaforo. Ele produz ácido para tentar derreter aquela situação, percebe? Porque a situação foi indigesta. E aí vai subir aquela queimação, que é a sua raiva queimando por dentro, já que ela não pôde queimar quem ofendeu você, quem foi injusto com você, percebe? É isso, é sobre isso. Respira profundo. Muitas vezes isso está ligado
a criança congelada que o viu na infância cala a boca e engole o choro, e cada vez que ela ia se expressar, que ela ia falar algo, as pessoas, elas faziam ela se sentir errada. "Ah, você só fala bobagem". Cala a boca, percebe? É um conflito muito severo, porque ela nunca teve direito de falar. E a gente vai ter aqui, obviamente, alguém do traço de caráter masoca, né, alguém com esse traço muito importante para que isso aconteça, percebe? Eu atendi um rapaz com refluxo muito grave. Ele tomava remédio já há anos e era muito difícil para ele. Quando a gente foi investigar, o refluxo começou quando ele foi promovido e ele tinha um líder, um chefe, que humilhava ele todo santo dia e ele engolia as humilhações por conta do salário, que era muito bom, mas o refluxo era o corpo dele devolvendo aquilo, o corpo dele dizendo: "Eu não aceito isso, põe pra fora". No dia que ele aprendeu a se posicionar, a queimação parou. Quando ele aprendeu que adultos, quando dizem sim, 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 e engolem, estão dizendo não para si mesmos, e que o corpo não dá conta de tanto não, percebe? É pesado, né? Eu sei. Você conhece pessoas assim? Talvez você mesmo, né? Agora a gente vai falar da estrutura do que te mantém em pé, certo? Então, por exemplo, dor nas costas. A coluna ela é o nosso mastro, ela é a nossa força para estar de pé. Dores na parte de cima da coluna, nos ombros, no trapézio, a gente está falando do peso da responsabilidade aqui, de aguentar demais, de ter todo mundo, ter o mundo inteiro em cima de você. Aqui a gente vai ter a síndrome da Mulher Maravilha ou do Super-Homem, aquela pessoa que tem que fazer tudo para todos o tempo inteiro, percebe? Que tá pronta para todo mundo, que aguenta tudo o tempo todo, que carrega a família nas costas. Todos os problemas de todo mundo, que carrega os problemas do marido, da esposa, que está preocupado demais com as dívidas, as suas e as dos outros, carregando mochilas que não são suas. Quantas mochilas que não são suas você tem carregado? O músculo fica tenso porque está segurando coisa demais, porque ninguém suporta carregar o mundo. E porque os ombros, quando começam a doer, é sobre a gente querer socar tudo isso, largar tudo isso, soltar tudo isso. Aqui você pode sentir os braços pesados, você pode sentir as mãos. Por quê? Porque está segurando coisa demais, coisas de outras pessoas demais, problemas demais,
responsabilidade demais. Aonde isso começou, Pri? Isso está na criança interior, congelada lá na infância, que teve que ser responsável por tudo e por todos, pela casa, pelo cuidado, por tudo. Percebe? Respira profundo. Isso. E as dores na parte de baixo das costas, na lombar, aqui atrás, a lombar ela sustenta o corpo. Problemas ali vão falar de medo financeiro. Olha que coisa profunda. O medo de não dar conta, percebe? Será que eu vou ter o dinheiro? Será que eu vou conseguir sustentar a minha família? O medo da escassez trava a lombar. Quantas vezes a gente acredita que tem problemas de verdade, e eu acredito que você acreditar até hoje que a dor nas costas é só a maneira com que você fica na posição por muito tempo, que a dor de cabeça ela é só tomar o remédio, mas você percebe o que é que as nossas emoções fazem e o nosso corpo grita para chamar a nossa atenção. Esses conflitos gerados através da nossa lombar de escassez, é necessário aqui olhar para a criança interior, que está presa, congelada nas brigas por dinheiro, na escassez que aconteceu na infância e em todas as faltas, porque medo é insegurança, e insegurança vira ansiedade. A raiz, a raiz da ansiedade é medo e insegurança. Falta na infância de adultos maduros para olhar para mim, percebe? É, é muito profundo. Agora a gente vai falar do joelho. O joelho serve para dobrar, para amortecer. Dor no joelho vai falar de orgulho, de crítica, de inflexibilidade. Dor no joelho vai falar de eu não me dobro para ninguém, não me dobro para essa pessoa, não aceito essa situação, tenho medo de me dobrar, de me submeter, percebe? É, pessoas muito rígidas, que não aceitam perder ou que criticam muito a si mesmas e as coisas que as pessoas fazem aqui, ó, costumam ter o joelho travado. Elas quebram, mas não dobram. E por que que elas quebram, mas não dobram? Porque elas são inflexíveis. O joelho vai falar de flexibilidade na vida, percebe? Respira profundo. Agora, a gente vai olhar para a fibromialgia, que é uma dor que a medicina ainda estuda muito, mas a terapia da análise corporal já mapeou. E aqui a gente está falando de uma dor muito profunda da alma que transborda
para o corpo. Ela é típica no traço de caráter masoca misturado ali com oral. A fibromialgia, ela é um grito absurdo. Ela é a dor do arrependimento e da humilhação silenciosa. Eu fiz tudo pelos outros e ninguém fez por mim. Eu me anulei a vida toda e agora tá doendo. É uma dor moral tão grande, tão profunda, que vira dor física em todos os pontos do corpo, percebe? Por não aguentar mais tanta dor. Vem para o corpo, vem para o corpo. E sim, eu tenho muitos casos de fibromialgia sarados, muitos, através da terapia da análise corporal. De fibromialgia, de depressão, de ansiedade, de várias coisas. Porque hoje a análise corporal, ela é uma terapia muito completa, porque ela ajuda cada um dos nossos traços a entrar no seu melhor, no seu melhor, percebe? Eu atendi uma moça e essa moça, a gente vai dar o nome para ela de Marta. Mas antes de eu trazer o caso dela, eu quero te trazer, eu quero te mostrar, na verdade, como a gente junta o traço mais o sintoma, mais a lateralidade, certo? Bom, a Marta, ela chegou aqui com muitas questões, muito importantes, mas o mais importante foi o diagnóstico assustador que ela trouxe. Ela tinha câncer nas 2 mamas. E a medicina vai tratar o tumor, desenvolveu no corpo, a gente precisa ser responsável, ir para o médico e fazer o que tem que ser feito. Perfeito. Mas a minha parte, enquanto terapeuta analista corporal, é trazer clareza e encontrar raiz. É realmente fazer com que a pessoa, através de todo o tratamento, tenha reflexão, que ela pense em tudo e que através da nossa conversa, da reflexão, isso gere transformação, percebe? E junto disso, aplicar nela todos os exercícios que a gente tem disponíveis para que ela consiga ter resultados diferentes, porque ela vai ter ações diferentes, percebe? Então, a a Marta chegou aqui e a pergunta era: por que o corpo dela atacou a própria nutrição? Porque as nossas mamas representam o papel de nutrir, de nutrição. Elas também representam o nosso feminino com muita força, né. É algo que nos diferencia dos homens. E também preciso te dizer que tem câncer de mama nos homens. Mas se a gente está falando de nutrição, e aqui eu usei a regra da lateralidade, certo? Para você entender a junção. A mama direita, marido, pai. A mama esquerda, mãe, filhas. A pergunta que eu fiz para Marta foi: como tá o teu casamento e como tá a relação com a sua mãe? E ela começou a chorar muito.
porque ela vivia num casamento onde ela era diminuída, anulada, conflito de território, conflito de desvalorização. Eu não tenho lugar, só recebo humilhação, não tem valor nada que eu faço. Eu não sirvo, eu não presto, percebe? E do lado esquerdo, quando eu perguntei sobre a mãe, ela tinha uma mágoa mortal da mãe, porque a mãe vivia criticando ela e tudo que ela fizesse, tudo, essa mulher dava um jeito de dizer que estava errado, não importa. E aqui a gente vai ter um outro conflito absurdo de desvalorização, de eu tô sempre errada. Ela tinha uma guerra dentro de casa e uma guerra dentro dela, porque ela nutria todo mundo, ela estava disponível para todo mundo, inclusive para essa mãe, mas ninguém nutria ela, ninguém, ninguém nutria ela, percebe? Respira profundo. O corpo dela entrou num processo de produção celular desenfreada, que é o câncer, para tentar dar conta daquela demanda emocional, até que ele colapsou, porque não tem como dar conta. Nós trabalhamos essa criança interior, essa relação com essa mãe, essa relação com esse marido, o perdão dela para ela mesma, porque ela estava em guerra interna com ela o tempo todo. Nós trabalhamos o posicionamento dela, para ela aprender a dizer não, chega, não permito mais, por favor, me respeite, percebe? E ela aprendeu a dizer não, resolvendo assim aquela guerra interna. E isso foi fundamental para a recuperação dela. O corpo parou de precisar da doença, porque a doença, meu amor, ela tem uma função. E quando a gente percebe a função da doença, ela pode ir embora. A função da doença da Marta era que as pessoas parassem de machucar ela, que viessem nutrir ela, viessem dar amor para ela. E foi isso que aconteceu. Só que quando ela entendeu que ela só precisava parar de guerrear com ela mesma, se posicionar, se afastar, dizer não, ela não precisou mais da doença para ser nutrida, percebe? Para as pessoas pararem aquilo que elas estavam fazendo. É, às vezes a gente adoece para receber aquilo que a gente não está recebendo. Olhar, carinho, cuidado e amor. É isso mesmo. E é muito profundo. Você consegue perceber o tamanho e o poder disso. Você percebe que o seu corpo ele é o seu melhor amigo. Você percebe que ele não está te punindo com a dor, que ele está acendendo a luz vermelha no painel para dizer para você: "Ei, muda a rota, desse jeito não dá mais". Imagina você ter esse conhecimento. Imagine você olhar para uma pessoa que vive doente e saber exatamente qual é a emoção que está travando, qual é o conflito que aconteceu, aonde tem que olhar para essa criança interior.
Como foi a relação com os pais, como resolver a relação com os pais, porque isso não é mágica, isso é anatomia emocional, percebe? Agora eu te mostrei na nossa primeira aula o formato do corpo e hoje eu te mostrei o mapa dos sintomas e você se tornou um detetive emocional. Mas existe ainda um mapa que é ainda mais detalhado, um mapa que está estampado, literalmente, na cara de todo mundo e que a gente olha todo dia, mas não sabe ler. Eu estou falando do nosso rosto e eu preciso dizer para você que o formato do nosso rosto, ele revela como você processa as informações, que a sua sobrancelha revela o nível de raiva ou de força que você tem, que a sua boca revela como você lida com o dinheiro ou com o sexo, e que o seu queixo, por exemplo, revela se você é ambicioso ou se você é uma pessoa submissa, percebe? Amanhã, perdão, não é amanhã, na nossa terceira aula, nós vamos falar sobre fisiogonomia. Eu vou te ensinar a ler o caráter de uma pessoa apenas olhando para uma foto 3x4. Já pensou? Você vai sair correndo, olhar todas as tuas fotos aí de família, porque essa aula, ela é a aula favorita de todo mundo. É a aula onde você vai correr e analisar a família inteira rapidamente depois da da nossa próxima aula, onde a gente vai olhar para a fisionomia juntos. Então, meu amor, descansa. Processa tudo que você aprendeu hoje sobre as suas dores e também sobre as dores das pessoas que você ama. E esteja comigo na próxima aula, porque eu vou estar aqui te aguardando. Eu desejo que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente noite de sono e espero que toda essa aula tenha transformado o que você vê e o que você pensa sobre você mesmo e sobre os sintomas que o seu corpo trouxe, traz para você. Um beijo enorme. Deus te abençoe. Te vejo na nossa terceira aula.